Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel do The Developers Life e eu vim aqui hoje contar para vocês por que computadores utilizam zeros e uns. Existe a resposta curta que fala que é 1 para tensões altas, 0 para tensões baixas e barará, mas é uma resposta sem graça que não explica muita coisa. Então vem comigo que eu vou te falar lá do começo por que decidiram utilizar esse método. Você sabe como que funciona o processador do seu computador? Você já parou para pensar no que são aqueles tais gigahertz quando você vê a especificação do computador? A gente vai começar pelos gigahertz e voltar um pouquinho à história da computação para entender o que levou a essa decisão de utilizar números binários, zeros e uns e tudo mais. Basicamente, essa medida chamada de hertz é uma medida que ela diz quanto tempo que uma instrução leva para ser executada pelo processador. E essa instrução é bem simples. Os processadores, eles executam algumas operações básicas. Executam as 4 operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Efetuam as operações lógicas e, ou e não. Efetuam um mais um e o menos um, certo? O incremento ou decremento. E efetuam também o shift right, que é deslocar à direita, e o shift left, que é deslocar à esquerda, que desloca os bits, desloca seus zeros e uns à direita ou à esquerda. Mas esses bits também existe um tamanho limite, para o que a gente chama de palavra, é o tamanho da informação que pode ser utilizada nessas instruções. Se o seu processador é um processador de 32 bits, significa que você pode usar números ou palavras de até 32 bits, ou seja, 32 dígitos que vão ser 0 ou 1. Se for de 64 bits, ele pode fazer essas instruções com palavras de 64 zeros e uns. Então você pode fazer sua soma, sua subtração de números de até 64 bits cada um. Parece pouca diferença, né? Tipo 32 bits para 64 bits, aumenta só 32 bits. Só que com 32 bits, nós conseguimos representar um pouco mais de 4 bilhões de números diferentes. Já com 64 bits, isso aumenta para 18 vezes 10 a 19, que eu não sei ler esse número, seria o que? Ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, seria isso? 18 quintilhões? Mas por que eu tô falando então de bits, 32, 64, tamanho da palavra, instrução? Porque basicamente o seu computador é uma calculadora muito rápida. Sim, ele é uma calculadora que faz contas de uma forma muito rápida. Lembra dos hertz? Eu disse que 1 hertz equivale a uma instrução. Se você tivesse kilohertz, você teria o que? 1000 instruções por segundo. Se o seu processador trabalhasse na frequência de 1 MHz, ele trabalharia com 1 milhão de instruções por segundo. Se o seu processador tivesse 1 GHz, ele trabalharia com 1 bilhão de instruções por segundo. E hoje em dia, em geral, os processadores variam em torno ali de 3 GHz. Varia para mais ou para menos, mas seria o que? 3 GHz? 3 bilhões de instruções por segundo. Sem contar que você pode ter mais de um núcleo no processador para ainda aumentar essa velocidade, essa capacidade. Ou seja, efetuando bilhões de operações simples por segundo, a gente consegue essa maravilha que a gente tem aqui. Por exemplo, esse vídeo bonitão que vocês estão vendo, imagens, texto, tudo que você faz no computador são combinações dessas operações, e aí você consegue representar texto através dos números, representar uma imagem através dos números, o vídeo e tudo mais que a gente faz no computador. Bom, mas se o computador é uma calculadora turbinada, como que a gente chegou até esse modelo atual? Bom, faz tempo que a humanidade tenta usar máquinas para facilitar no cálculo. Tudo indica que isso começou com o ábaco há 5.000 anos atrás, mais ou menos. E o ábaco é o que? É aquele negócio com bolinhas em espetos. Sim, você já deve ter visto isso em brinquedinhos de bebê que costuma colocar em carrinhos de bebê. E o mais curioso é que eu nunca vi um bebê aprender a fazer conta com isso. E o mais curioso é que eu nunca vi um bebê. Mas eram as ferramentas que tinha para facilitar os cálculos. Pode parecer meio inútil, mas se você procurar na Wikipedia,
você vai ver que existem vários modelos diferentes de ábaco. Povos diferentes montaram ábacos diferentes e possibilitam contas de soma, de subtração, de multiplicação. Sabendo usar o ábaco, dá para fazer bastante coisa. Mas uma que chamou a atenção foi lá em 1642 com Blaise Pascal. Sim, aquele mesmo que você ouviu falar dele na escola. Ele tinha 17 anos quando ele inventou uma máquina de calcular para ajudar o pai no trabalho. Ele inventou uma máquina que fazia soma e subtração através de algumas engrenagens numeradas de 0 a 9. Então ele tinha uma calculadora que parecia com aqueles odômetros utilizados no painel do carro. Hoje em dia tem muito odômetro digital, mas se você já viu um odômetro mecânico, aquele que gira os numerozinhos, certo? Não sei se você já ficou reparando, mas quando ele passa, vai para o 9, quando ele vai mais um, ele volta para o 0 e puxa o próximo número. Então a máquina do Pascal já tinha essa ideia de puxar o próximo número ou emprestar o número na subtração. E assim ele criou a máquina de soma e subtração. Um pouco depois, em 1671, outro matemático, Leibniz, ele aperfeiçoou essa máquina colocando multiplicação e divisão. Ainda eram máquinas manuais, tinha uma manivelinha para girar e tal, mas já fazia um estrago assim no bom sentido. Máquinas foram surgindo, foram evoluindo e tal, mas eu queria dar um salto aqui para 1833, uma data importante onde Charles Babbage, pai da computação, um dos pais da computação, mas ele vale muito ressaltar, criou a primeira máquina programável. Ele criou a máquina analítica que fazia cálculos e ele permitia cálculos diferentes através de uma programação feita por cartões perfurados. Mas Babbage não estava sozinho. Ele trabalhava junto com Ada Lovelace, que foi a primeira pessoa na história a criar um programa de computador. Ainda não era um computador como a gente conhece hoje, mas era essa máquina analítica, a primeira máquina programável, e o primeiro código foi escrito por uma mulher, a Ada Lovelace. Eles investiram bastante, eles investiram a fortuna nessa máquina, mas não conseguiram evoluir muito por causa de todo o contexto da época. Inclusive a Ada morreu jovem. Mas assim, não era pouca coisa. A máquina analítica ela já permitia armazenar 1000 números de 20 algarismos e ela já tinha conceitos de entrada e saída, processador e memória. Mas até então utilizava o sistema decimal. Eram engrenagens que tinham os numerozinhos de 0 a 9, ainda baseado na ideia lá da máquina do Pascal. E aí os primeiros computadores eletromecânicos eles vieram no século 20, eles vieram na época da Segunda Guerra Mundial. Em 1944 foi lançado o Mark I. Não, eu não estou falando da armadura do Homem de Ferro. O Mark I era um computador eletromecânico baseado na máquina analítica do Babbage, utilizando o sistema decimal, mas já era eletromecânico. E aí as máquinas foram evoluindo. Depois da Segunda Guerra surgiu o ENIAC. O ENIAC ele é considerado em muitas literaturas como o primeiro computador mesmo, eletrônico. E ele foi criado para a Segunda Guerra, mas não ficou pronto a tempo. Ele ficou pronto em 1946, depois que a guerra tinha acabado. Ele é um marco na história da computação, usava um monte de válvula, usava um monte de coisa e tal, era gigante. E eu queria focar aqui para uma pessoa que trabalhou no projeto do ENIAC, depois saiu para desenvolver outras máquinas, que é quem? John von Neumann. John von Neumann era um engenheiro brilhante em muitos aspectos. É muito interessante estudar a história dele. Ele era daqueles gênios de memória eidética, aquela memória que a pessoa se lembra de tudo. Tem uns relatos bem interessantes sobre ele. Ele trabalhou no ENIAC, depois ele foi montar o IAS, que era o próprio nome do instituto, virou o nome da máquina, que era uma versão do EDVAC. E aí, fazendo o projeto novo, John von Neumann escreveu um modelo de arquitetura que ficou conhecido como Modelo de Arquitetura de von Neumann. E esse modelo definia o computador muito bem em entrada, processamento e saída, onde a parte do processamento tinha bem definido a unidade de memória e a unidade de processamento, unidade central de processamento, que você já deve ter ouvido falar como CPU,
E esse é o modelo de computadores que a gente utiliza até hoje. Sim, o seu computador segue o modelo de arquitetura de von Neumann, inclusive os seus smartphones. Foi um modelo definido logo após a Segunda Guerra e nessas evoluções, vendo assim a questão do trabalho com energia elétrica, como que as válvulas funcionavam, as válvulas queimavam demais, veio a maior invenção do século XX, que é o que? O transistor. O transistor possibilitou muito da evolução da computação e o transistor funciona assim, ele deixa ou não deixa passar energia, dependendo do comando ali aplicado. E aí começou a fazer muito sentido a ideia de você ter energia ou não ter energia, passar energia ou não passar, 0 ou 1, binários e tal. Para utilizar os conceitos de binário, para utilizar a lógica binária, para utilizar essa parte toda, aproveitaram muito dos estudos de George Boole, que ele lançou no século XIX ainda os seus estudos de lógica booleana, aritmética booleana, e ganharam esse nome, lógico, por causa dele. Então assim, os conceitos de binário foram aplicados no computador, por quê? Porque você consegue trabalhar com faixas de tensão um pouco mais alta ou tensão um pouco mais baixa, não precisando ter a representação de todos os 10 números do sistema decimal, o que gerava muito problema de interferência. Você tendo uma tensão mais alta, ela equivale a 1, uma tensão mais baixa equivale a 0, nunca fica 0 de tensão, então você consegue separar e diminuir muito interferências. Com isso você ganha mais confiabilidade de armazenamento, de processamento, de transmissão e tudo. E a partir daí, então, os computadores passaram a ser máquinas binárias, máquinas que convertem tudo para binário, tanto para armazenar quanto para trafegar e por aí vai. Os transistores foram evoluindo a ponto da gente ter milhares, depois milhões, depois bilhões de transistores dentro de uma plaquinha pequena, e isso possibilitou com que as máquinas diminuíssem e que você pudesse hoje estar assistindo esse vídeo no banheiro, na tela do seu celular. Quer saber uma curiosidade? Falei para vocês da Segunda Guerra, dos avanços que tiveram computadores na Segunda Guerra, que o ENIAC ficou pronto logo depois, mas no lado alemão, em 1936, um cientista chamado Konrad Zuse, ele começou um projeto interessante de máquinas eletromecânicas que evoluiu muito bem. Em 1943, ele lançou o Z3, primeiro computador eletrônico efetivamente programável. Ele já utilizava os conceitos de binário e ele já criou uma linguagem de programação chamada Plan Calcul, que era utilizada nessa máquina. Então assim, muito interessante. Só que o que aconteceu, boa parte do trabalho dele foi destruída na guerra. Então muito se perdeu. Mas e aí? Isso daí quer dizer que a gente vai usar o sistema binário para sempre nos computadores? Não necessariamente. Já existem computadores quânticos em funcionamento, certo? Existem poucos porque é muito difícil de criar e manter. Eles precisam de um resfriamento muito alto. É muito difícil trabalhar com a mecânica quântica nos computadores, mas já existem alguns em funcionamento e eles revolucionam toda essa forma de calcular e processar informação. Então assim, computadores quânticos não precisam de binário. Eles funcionam de uma forma muito mind-blowing. Eu não vou entrar em detalhes de computação quântica nesse vídeo, mas eu queria recomendar aqui muito um episódio do meu podcast que eu conversei com o professor Alessandro Cunha. A gente entrou nesse assunto de computadores quânticos. É possível que alguma máquina dessa já esteja assim em pleno funcionamento ou quase pleno funcionamento em algum país desses, vamos supor uma Coreia do Norte, e pode acabar com tudo, cara. Eu vou usar um ponto aqui que talvez os nossos ouvintes já tenham colocado, que vai responder de modo muito assertivo a sua pergunta. Se você quiser entender mais sobre binários, eu tenho uma playlist bem legal, eu já fiz vários vídeos sobre binário e acredito que eu seja a primeira pessoa a ensinar no YouTube como se conta nos dedos em binário. Confere lá. Se você gostou, pode dar aquele joinha maroto, mandar para todo mundo que você conhece, se inscreve aí no canal que sempre tá vindo vídeo novo. Nós temos vídeos toda semana, nós temos cortes das lives e muita coisa legal. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo e até mais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. É difícil mexer com anelar, esse que é o problema. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Uau! Bacana, hein?